Olá, estudantes! Sou a professora Luana Jensen de Língua Portuguesa. Ei, bonitos! Hoje é dia de Sexto Tempo. Essa é uma ação da Secretaria de Educação de Manaus, em parceria com a Super Ensino e o Centro de Mídias Educacionais. E hoje vamos nos aprofundar em um assunto essencial para a interpretação textual: identificar efeitos de ironia ou humor em textos variados. Vamos lá? Bonitos! Rir é uma atividade divertida, não é mesmo? Por ser algo prazeroso e despertar boas sensações nas pessoas, é comum que encontremos em nosso dia a dia textos ou produções com o objetivo de nos fazer rir. Quando alguma produção diverte e provoca o riso, dizemos que ela contém humor. Vale ressaltar, bonitos, que o que torna algo engraçado ou não para o público varia muito de uma cultura para outra. Sabiam disso? Assim, para atingir o efeito de humor em textos, podemos utilizar vários recursos, como as atitudes e expressões faciais dos personagens, acontecimentos inesperados, ambiguidade ou duplo sentido de palavras, entre outras possibilidades. Agora vejamos um exemplo. Sabe por que não seria bom um filme só sobre números? Porque seria uma matemática. Percebam que a resposta à pergunta é o que torna o texto engraçado, pois ela quebra a expectativa do leitor e apresenta um trocadilho com a palavra matemática e o duplo sentido das pronúncias ma e temática. No contexto, essa brincadeira com as palavras significa que o filme sobre números, isto é, a temática dele, seria uma escolha ruim, pois algumas pessoas não se interessariam tanto por esse tema. Curioso, não é mesmo? Aliás, estudante, você já gargalhou assistindo a um filme de comédia? Percebeu alguma diferença no modo como se sentiu após o término da história? Bonitos! Muitas vezes os textos falados ou escritos, como filmes, podcasts, piadas, ajudam a aliviar o estresse, pois a repetição do riso causa uma sensação de bem-estar. Além disso, o humor presente em textos pode ser utilizado para outros fins, como suavizar ou criticar uma informação que pretendemos repassar. Estudantes, agora preciso fazer uma pergunta a vocês. Em alguma ocasião, já se depararam com afirmações em mensagens que transmitem o oposto do que representam? Não lembraram? Ficaram confusos? Então, vamos a um exemplo. Leiam comigo o texto. O cachorro é tão obediente que me ignorou e bagunçou tudo. Bonitos, o que acharam das ideias presentes no texto? Nesse exemplo, podemos identificar uma contradição de ideias, pois se o cachorro é obediente, conforme se diz, ele não teria ignorado as ordens de alguém e feito bagunça. Quando se afirma algo com o objetivo de dizer o contrário daquilo que é revelado, como na situação representada, dizemos que o texto contém ironia. Inclusive, ela pode usar ou não o humor para transmitir uma mensagem. No texto demonstrado, por exemplo, a ironia é utilizada para fazer uma crítica ao comportamento do animal. Tudo tranquilo até aqui? Agora que já vimos os efeitos de sentido que o humor e a ironia podem estabelecer, vamos a uma questão modelo? Bonitos, temos o seguinte texto. Joãozinho na aula de matemática. A professora pergunta: Joãozinho, se nesta mão tenho 6 laranjas e nesta tenho 5, o que tenho no total? Grandes mãos, senhora professora. E o exercício pede o seguinte, bonitos. De acordo com a situação apresentada no texto, o que gera humor é:
Letra A, Joãozinho saber contar as laranjas? Letra B, Joãozinho gostar da matemática? Letra C, o cálculo feito pela professora? Ou letra D, a resposta inesperada de Joãozinho? Bonitos, apesar de a professora criar uma situação para que o personagem precise realizar um cálculo, nem ele, nem ela realizam o cálculo ou apresentam o resultado. Por isso, de cara, já podemos descartar as alternativas A e C. Além disso, a partir das informações apresentadas no texto, não é possível identificar se o personagem gosta ou não de matemática, o que nos leva a descartar a letra B. Com isso, podemos concluir que a resposta correta é a letra D. Bonitos, a resposta de Joãozinho é o que gera humor no texto, pois ele dá uma resposta fora do comum. Dessa maneira, grandes mãos, senhora professora, é uma resposta inesperada, já que Joãozinho não foca na quantidade de laranjas que a professora tem, e sim na capacidade da professora de segurar 11 laranjas com suas 2 mãos. Estudantes, agora que já demonstramos como identificar efeitos de ironia ou humor em textos variados, é hora de praticar. Bom exercício para vocês! Leia o cartoon e responda a questão. O corte. Diga lá, amigão, como vai querer dessa vez? O nosso enunciado diz o seguinte, bonitos. É correto afirmar que: letra A, o texto apresenta ironia. Letra B, o humor está no fato de o apontador ser menor que o lápis. Letra C, o humor está no fato de o lápis ir cortar as pontas. Ou letra D, o humor está no fato de o lápis ter fios de cabelo para cortar. Tempo na tela para vocês. Bonitos, lembrem-se de que a ironia se dá quando afirmamos algo
com o objetivo de dizer o contrário daquilo que realmente é. Por isso, descartamos a letra A, pois não é possível identificar essa característica no cartoon. Apesar de o apontador ser, de fato, menor do que o lápis, na fala do personagem apontador, isso não é citado de maneira humorística. Logo, também desconsideramos a letra B. Considerando o real contexto da história, vemos que o lápis vai ao salão do apontador para que ele corte suas pontas, o que nos leva a descartar a letra D, uma vez que o lápis não tem fios de cabelo. Dessa forma, nossa alternativa correta é a letra C, já que o humor está no fato de o lápis ir cortar as pontas, igualmente as pessoas que cortam seus cabelos em salões. Leia o texto e responda a questão. Sim, Gina, estou muito contente com o horário do banho agendado. Nosso enunciado diz o seguinte: em relação à situação apresentada no texto, a palavra contente caracteriza qual aspecto do personagem? Letra A, animação. Letra B, concentração. Letra C, ocupação. Ou letra D, desânimo. Agora é com vocês. Bonitos! Lembrem-se de que, ao analisarmos os efeitos de humor e de ironia em textos, devemos considerar os elementos visuais e verbais que compõem os gêneros textuais. Sendo assim, descartamos as alternativas A e B, pois o texto, em comparação à expressão do gato, não indica animação ou concentração. Outro ponto importante é: o termo ocupação não se relaciona ao aspecto ou reação do gato sobre o banho. Afinal, ele irá tomar, o que também nos faz descartar a letra C. Bonitos! Como podemos identificar na expressão do gato, ele não está contente. A expressão facial dele revela o contrário do que significa a palavra contente.
Assim, entre as alternativas, a única que apresenta uma ideia contrária ao aspecto do personagem e à palavra contente é a palavra desânimo. Então, a fala do gato, bonitos, expressa ironia, tendo em vista que ele não apresenta a animação para o banho. Por isso, a resposta correta é a letra D. Bonitos, para a próxima questão, vamos ao texto. O remédio. O médico pergunta ao paciente: "O senhor tomou o remédio que eu lhe receitei?" O paciente responde: "Impossível, doutor. O vidro tinha um rótulo que dizia: conserve fechado." E o enunciado diz o seguinte: com base na leitura do texto, é correto afirmar que: letra A, o humor está presente no nome do remédio. Letra B, o humor está presente na pergunta do médico. Letra C, o humor está presente no frasco do remédio. Ou letra D, o humor está presente na interpretação do rótulo do remédio. Tempo na tela. Bonitos! A leitura do texto possibilita identificarmos que tanto no frasco do remédio quanto na pergunta do médico não há traços de humor. Por isso, descartamos as alternativas B e C. Além disso, no decorrer da história, o nome do remédio não é revelado. Então, não existe a possibilidade de o humor estar presente no nome da medicação. Por isso, descartamos a letra A. Portanto, a nossa alternativa correta é a letra D, considerando que o humor está associado à interpretação feita pelo paciente a partir do rótulo, ou seja, ele interpreta que a medicação deve permanecer fechada. Bonitos, para a questão, vamos ao texto. Nossa, José é tão esperto! Acabou de fechar a porta do carro com as chaves dentro. O enunciado diz o seguinte: a palavra esperto, utilizada na frase do enunciador,
indica no contexto. Letra A, contentamento em relação à atitude de José. Letra B, admiração em relação à atitude de José. Letra C, indignação em relação à atitude de José. Ou letra D, ironia em relação à atitude de José. Tempo na tela. Estudantes, para responder a essa questão, vamos nos atentar ao contexto da história, certo? Apesar de a esperteza ser uma característica admirada, aqui o emissor não aparece como um admirador das atitudes de José, já que usa a ironia para indicar a falta de atenção do rapaz. Por isso, podemos descartar a letra B. Notem que a palavra esperto não está sendo usada para indicar nenhuma emoção do emissor, mas sim atribuir uma característica a José. Então, podemos descartar as letras A e C. Bonitos, no texto, nossa, José é tão esperto, acabou de fechar a porta do carro com as chaves dentro. A palavra esperto é utilizada no sentido irônico, uma vez que faz referência a uma atitude desatenta e distraída do personagem José, isto é, fechar as portas do carro com as chaves por dentro, o que nos leva a considerar a letra D como correta. Bonitos, tenho certeza de que vocês se saíram muito bem nos exercícios. E para o conteúdo ser fixado, vamos retomar o que aprendemos hoje sobre efeitos de humor e ironia em textos. Nesta aula, mostramos que o efeito de humor é alcançado nos textos quando utilizamos alguns recursos, entre eles as atitudes e expressões faciais dos personagens, acontecimentos inesperados, ambiguidade ou duplo sentido de palavras, entre outras possibilidades. Além disso, vimos que a ironia é outra forma de o texto ganhar expressividade,
já que ela tem a função de dizer o contrário daquilo que se revela. Aliás, ela pode usar ou não o humor para transmitir uma mensagem. Espero que vocês tenham aproveitado o encontro de hoje. Nos vemos no próximo Sexto Tempo. Até mais!